parte do nosso estudo, nós vamos ver aqui no item 1.2, uma dedicação agradável ao Senhor. Irmã Silvia, por favor. As ofertas que aparecem em Levítico 1 são ofertas de adoração e ou dedicação da vida a Deus. Lembre-se, a oferta começa com uma escolha. 12:1 diz que somos chamados para ser um sacrifício vivo. Em Hebreus 10:5-7, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de sacrifício vivo. Glória a Deus. Deus instruiu o povo acerca dos sacrifícios e ofertas, descrevendo-os minuciosamente aos sacerdotes e levitas. Em Levítico 1, nos 3 tipos de animais oferecidos em sacrifícios, como ofertas ou culto, vejamos igualmente quanto: ser voluntário, ser sem defeito, ser aroma suave para Deus. Assim, a nossa doação ao Senhor, de tempo, energia, talentos, etc., se torna agradável na medida em que nos exercitamos em todo tipo de serviço puro e desinteressado, com a motivação correta, visando a glória de Deus. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos que, diferente daquilo que muitas pessoas pensam, a oferta não é apenas a gente estar ofertando a moeda corrente do país em espécie. Não, meus irmãos, a oferta vai muito além disso. Nós primeiro devemos ofertar o nosso coração, Senhor. Tem até uma história muito linda de uma criança, e não devemos menosprezar a fé das crianças. Que o pastor, ele pediu para que se depositasse, numa cesta, que eles não tinham gasofilácio, o melhor que cada um tinha para Deus. E aquela criança veio e sentou dentro da cesta. Todo mundo na igreja pensou, porque não é coisa de criança, peraltice de criança, Ela está brincando e ela sentou ali na cesta. E então o diácono veio ali: menina, sai da cesta. Não sai. Sai da cesta, não sai. Então por que você sentou nessa cesta? O pastor não pediu para dar o melhor para Deus? Pediu. Eu estou dando uma vida. Eu estou me entregando por inteiro ao Senhor. Essa foi uma das maiores missionárias que nós tivemos. Então, meus irmãos, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, até os nossos pensamentos, o nosso cântico, tudo isso é uma oferta agradável ao Senhor. Inclusive o teu trabalho. Quem disse que você trabalhando secularmente mesmo, então, você não pode estar ofertando a Deus o teu trabalho, sendo bom testemunho, dando bom testemunho, aliás. Isso que a Bíblia chama como o bom perfume de Cristo. Deus nos chama para andarmos em novidades de vida, como foi feito menção aqui, lá no livro de Romanos, também está escrito sobre isso. Uma coisa que é importante frisar, deveria ter falado anteriormente, mas esqueci. Essa oferta de holocausto, nem vou tomar muito tempo, porque depois a gente vai ver. Nós vemos que essa oferta se colocava a mão sobre a cabeça do animal, e é como se aquele animal recebesse a culpa do pecado daquela pessoa. A própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. É o que diz a palavra de Deus. Então aquele animal, ele morria no lugar do pecador. Jesus Cristo é o chamado Cordeiro de Deus. Ele ofereceu-se a si mesmo de forma voluntária. Ninguém jogou Jesus na cruz. Ele escolheu ir. Bastava uma palavra. Deus mandaria miríades e miríades de anjos e o livraria da cruz. Bastava um pensamento de Cristo. Ele se ofereceu como sacrifício. Puro, santo, sem defeito, sem nunca ter pecado. Renunciou à sua glória celestial para tomar uma forma humana, sentir frio, calor, dor,
E Jesus sentiu dor como eu e você sentimos dor. Jesus, inclusive, sentiu não apenas dores físicas dos cravos. Tem um cravo que dói mais do que o cravo na mão. É o cravo no coração, o cravo da traição. E Jesus foi traído. O cravo da ingratidão. E muitas pessoas foram ingratas com Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos tudo isso aqui em Levítico. E para terminar, meus irmãos, essa segunda parte do nosso estudo, vamos ler aqui as altas exigências de Deus. Tá? Uma Sandra, por favor, leia aqui o item 2 da nossa revistinha. No grego, a palavra santificar significa separar-se. E enfatiza uma ação contínua no tempo presente. Romanos 12, 1 ao 2, traz uma ênfase que nos remete aos sacrifícios do Antigo Testamento e ao conceito de consagração e dedicação ao Senhor. Ou seja, se ofereça um altar, sacrifício, a vítima, culto, serviço, doação, agradável, qualidade. Muito bem. Tá? A pastora vai ler o 2.1 e 2.2 para a gente conversar um pouquinho e terminar essa parte do estudo. A separação era uma exigência contínua de Deus para com o povo escolhido. Levítico 11.44, versículo 44. O povo de Israel deveria ser separado dentre as nações para estar exclusivamente à disposição de Deus, como nação santa. Hoje, o cristão deve separar-se do sistema corrupto do mundo. João 17, do 15 ao 16, e 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, e também em Tiago 1, 27. Como uma atitude de ódio ao pecado, à impiedade, à conduta de uma vida corrupta. Romanos 12, 9, Hebreus 1, 9 e 1 João 2, 15. Para cumprir o propósito de Deus. E agora nós vamos ver as normas para uma sociedade mais justa. O livro de Levítico, escrito quase 15 séculos antes de Cristo, traz luz o equilíbrio e a norma para uma comunidade mais justa. As leis apresentadas nesse livro procuram defender a família, a propriedade e a igualdade entre as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, eu quero perguntar de vocês, o que vocês entenderam desse trecho que foi lido nesse instante? O que os irmãos puderam entender? O que quer dizer mesmo santidade? Separação. Exatamente, separação do quê? Do corrupto do pecado. Como? Do corrupto do pecado. Quer dizer que eu tenho que ficar distante do pecador, irmãos? Não, pecador. Jesus ficou distante do pecador? O que Jesus disse quando estavam julgando ele por ele estar comendo na casa de pessoas pecadoras? O que ele disse? Muito bem. Então, meus irmãos, por exemplo, homossexualidade. Eu sei o risco que eu estou correndo, mas o que eu estou falando aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Nós devemos amar o homossexual, mas não podemos dizer que é certo aquilo que ele faz. Pela Bíblia está errado. Gostando eles ou não, pela Bíblia, Deus condena essa prática. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Deus poderia escolher o que ele quisesse para escrever a palavra dele, mas ele confiou nos homens. E a principal prova de que a Bíblia é verdade é porque ela inclusive prova os tempos de hoje. Então, eu quero deixar bem claro nesse vídeo: ame o pecador, nunca o pecado. Alguém anda na prática do pecado? Advida para que não peques mais. Lembram daquela mulher que todo mundo condenou?
Jesus condenou aquela mulher? Não. Onde é que estão os teus acusadores? Jesus estava lá escrevendo alguma coisa na areia. Ninguém sabe o que era aquilo. Cadê os teus acusadores? Não puderam te condenar? Também não te condenam. Vai e não peques. Ele não queria que aquela mulher continuasse na vida de pecado. E prostituição é pecado. Mentira é pecado. Vaidade em excesso